Bruno Henrique fora da decisão, o Flamengo vive um alerta importante. O atacante deixou o jogo contra o Cruzeiro com fortes dores no tornozelo. Ele voltou ao Rio mancando e ainda sentia dores na reapresentação. O departamento médico acompanha de perto a evolução do atacante. Por enquanto, sua presença na próxima partida segue indefinida. E a entrada sofrida contra o Cruzeiro ainda gerou forte polêmica. Sem diagnóstico definitivo, o Flamengo evita qualquer decisão precipitada. Continue assistindo para entender o caso de Bruno Henrique até o fim. A preocupação com Bruno Henrique começou ainda no primeiro tempo contra o Cruzeiro, quando Matheus Henrique atingiu o tornozelo esquerdo do atacante com a sola da chuteira. Mesmo sentindo o impacto da entrada, Bruno Henrique recebeu atendimento e permaneceu em campo, mas passou a demonstrar incômodo justamente na região atingida durante o lance. Depois da partida, o cenário chamou ainda mais atenção. Bruno Henrique deixou o gramado com gelo no tornozelo e saiu do Mineirão mancando por causa das dores que sentia. E foi o próprio atacante quem revelou a intensidade do problema, afirmando que estava com muita dor no tornozelo e que o incômodo estava concentrado na região do ligamento. Ao retornar ao Rio de Janeiro durante a madrugada, Bruno Henrique continuava mancando e a condição física do jogador passou a ser acompanhada de perto pelo departamento médico. Na reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu, as dores ainda persistiam, mas o atacante não passou por exames naquele momento, porque o clube decidiu observar a evolução do quadro. Bruno Henrique seria reavaliado na atividade seguinte para verificar como o tornozelo responderia e determinar se existiriam condições para o atacante voltar aos trabalhos normalmente. E aqui está o ponto que mais preocupa o torcedor. Naquele momento, Bruno Henrique ainda era dúvida para a próxima partida decisiva do Flamengo pela Libertadores. O Flamengo mantinha a expectativa de contar com o atacante nessa decisão, embora Bruno Henrique já fosse tratado como provável ausência diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Mas o problema não terminou na condição física, porque Bruno Henrique também demonstrou forte insatisfação com a arbitragem pela punição aplicada após a entrada de Matheus Henrique. O jogador do Cruzeiro recebeu apenas cartão amarelo e Bruno Henrique afirmou que o VAR deveria ter chamado o árbitro de campo para revisar o lance e avaliar novamente a entrada. Segundo o atacante, a arbitragem considerou que não existiu intensidade suficiente para uma punição mais severa, interpretação da qual Bruno Henrique discordou completamente. Apesar da preocupação, não havia confirmação de lesão grave, nem diagnóstico definitivo sobre um período de afastamento, e o Flamengo preferiu acompanhar sua recuperação diariamente. Bruno Henrique deixou claro que pretende se recuperar o mais rápido possível, mas sua participação dependerá da evolução das dores e, principalmente, da avaliação médica. Agora queremos saber sua opinião. Siga o Rubro Gol e comente se Bruno Henrique fará falta ao Flamengo caso não tenha condições de disputar essa decisão.